Buon vespero, antigo. Boa noite a todos. Boa noite. Diciamo parolas em Esperanto, sempre falo em Esperanto, porque la persona iconaticio con un sitio linfo, nomata linfo de fortezzo, para que as pessoas tenham contato com esta língua, chamada língua da fraternidade. La celo de Esperanto, chrono fratezzo, ankaŭ estas disvastigi la spiritisma doutrina. O objetivo do Esperanto, além da fraternidade, também é divulgar a doutrina espírita pelo mundo, ĉar em ĉiuj kontinentoj de la mondo, em todos os continentes do mundo, estas esperantistoj há esperantistas. Kaj ili ne havas la facilecon konatiĝi com la espiritismo doutrina. Eles não têm a facilidade de ter contato com doutrina espírita. La plimulto, eles neniam autos para o livro espiritismo. A maioria até nunca ouviram falar de espiritismo. Se espiritismo estas la consolanto, promesita dele sua. Mas o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Cativendes por la tuta armada, dedur por ni brasilano. E ele veio para toda a humanidade, não só para nós, brasileiros. Cronpio de nascidos em França, além disso ele nasceu na França. Malgrau que adventes lá nele de blanco, apesar de ter vindo do mundo invisível. Então, pro latento, obrigado pela atenção. Então vamos começar o nosso trabalho. No livro A Gênese, no primeiro capítulo, que fala do caráter da revelação espírita, no item 61, Kardec faz umas dissertações muito interessantes, porque muitas pessoas não conseguem entender qual é a utilidade da revelação dos espíritos, se já tivemos e temos e teremos sempre Jesus. Se já tivemos antes do Cristo Jesus outros reveladores. E na própria Gênese, Kardec vem falando do termo revelação, que vem do latim revelare, e a raiz vem de véu. Então a revelação é quando nós temos conhecimento de algo desconhecido, pelo levantamento de um véu que encobria a nossa compreensão. Por isso as ciências são revelações. E por isso a doutrina espírita, a revelação que é, também tem essa característica de ciência. Porque ela nos revela leis naturais, embora não aceitas pela ciência oficial. Leis que regem o mundo espiritual. Leis que regem esta relação do mundo corporal com o mundo espiritual, que já existe desde que o mundo é mundo, porque são leis divinas, vindas do Criador. E dentro dessa característica da revelação dos Espíritos, Kardec nos traz um exemplo muito interessante, porque se nós, andando por um caminho num país desconhecido, encontrássemos um humilde campônio, como ele coloca, e fizéssemos perguntas, pelo menos a respeito do caminho que iríamos ter que tomar, será que nós desprezaríamos essas informações por ser um simples camponês? Logicamente não faríamos perguntas muito além dos seus conhecimentos, mas o que ele nos trouxesse seria muito mais útil do que um sábio que não conhecesse nada acerca daquele país. E assim, ele faz essa ligação com a revelação dos Espíritos, mesmo aqueles menos esclarecidos. Porque o pouco que eles têm para nos trazer, através das revelações, provém de um mundo onde atualmente nós temos muito pouco conhecimento. O Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, faz uma comparação de que nós ainda estamos com os pés à beira da praia, diante de um imenso oceano, que é a doutrina espírita. Então, o que nós conhecemos de doutrina espírita
é apenas a ponta de um iceberg. E sabemos que aponta em torno de 10% do seu volume total. Tampouco sabemos dessas realidades. Embora tenhamos toda a codificação às nossas mãos, e a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, para que possamos compreender de uma forma cada vez mais profunda esses ensinamentos que se referem a nós espíritos encarnados, se referem à nossa felicidade, se referem à nossa redenção, porque ali estão os recursos que nós temos que usar, não só podemos, mas temos que usar, para que possamos nos restabelecer, nos quitar diante da lei de nosso Pai. Parabéns a todos os pais que foram pais, que são pais ou que serão pais. Porque a ninguém Deus tira essa oportunidade de aprender a amar. A ninguém Deus tira essa oportunidade de aprender a cuidar, a orientar, a educar, a dirigir esses espíritos de volta para Deus. Como nos fala Santo Agostinho lá no capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, desse pequeno conhecimento, desses espíritos menos qualificados, nós tiramos grandes ensinamentos. Eles são os atores dessa vida de além-túmulo. E a simples revelação que essa vida existe já seria suficiente para que nós mudássemos o nosso ponto de vista em relação às nossas realidades terrenas. Que nós mudássemos a nossa escala de valores, para que pudéssemos realmente nos preocupar com aqueles valores eternos, com valores que nós vamos levar conosco quando voltarmos para casa, porque a nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos apenas num aprendizado, muitos de nós em tratamento, muitos de nós numa oficina de trabalho. E nesse mundo espiritual, esses espíritos que têm uma visão muito mais ampla que a nossa, porque eles não estão mais limitados à questão dos sentidos, porque nós enxergamos até um determinado ponto, ouvimos determinados sons, podemos tocar ou não determinadas coisas, e eles fora dessas vicissitudes também da vida terrena, que ocupam um grande espaço na nossa mente, demais até, porque nós ainda não aprendemos a valorizar o que realmente é importante para nós, espíritos imortais. Então, muitas das vezes ocupamos as nossas mentes com preocupações que não poderiam, que poderiam não ser, levar tanta atenção. Nós não deveríamos dar tanto valor, porque nós dirigimos as nossas necessidades terrenas, que estão no mundo das formas, e tudo que está no mundo das formas vai passar. A traça vai comer, o ladrão vai levar, a ferrugem vai comer, tudo vai passar. E às vezes nós não damos espaços mentais para que possamos lembrar daquele dia de sábado que Jesus nos fala, momentos de contato com a espiritualidade. E todas as vezes que falamos de leis naturais que regem o mundo espiritual, de leis naturais que regem essa relação com o nosso mundo, nós estamos falando de mediunidade. E essa mediunidade tem também seus atores principais, que são os chamados médiuns ostensivos, porque na realidade todos nós temos, como Kardec nos fala, o maior ou menor grau, essa percepção, essa sensibilidade que nos coloca em contato com esses nossos irmãos que estão aqui, apenas não estão no corpo físico. E quando falamos de mediunidade, vem à nossa mente os médiuns que fizeram, fazem, farão história. Entre eles, Dona Ivone A. Pereira. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, tem vários capítulos, das bem-aventuranças, mas no 7º, bem-aventurados os pobres de espírito. E logo no início tem uma citação registrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 5º, no 3º versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E durante o capítulo, Kardec coloca pobres de espírito, quer dizer, humildes. Que na realidade, os pobres de espírito são os humildes. Dona Ivone Leão Pereira é uma pobre de espírito. Por tantas virtudes que ela demonstrou na prática diária, na sua vida, nós vamos separar essa humildade. Fazendo um parênteses, a definição de reino dos céus, no livro Espírito da Verdade, nós temos a equipe espiritual do Espírito de Verdade. Mas nesse livro ele é psicografado, são mensagens de autores diversos, e ele foi psicografado por Franciscano Xavier, psicografou as páginas ímpares, e na época Valdo Vieira, que trabalhava com ele, psicografou as páginas pares. Dessas páginas pares, a oitava, a lição oitava, se chama A Rigor. Ali, André Luiz, que é o Espírito, ele vem colocando algumas definições que nós usamos na visão da doutrina espírita. Céu, anjos, são termos que nós usamos de uma forma geral, mas na visão da doutrina espírita. E no que se refere a reino dos céus, ele diz assim para a gente: é um estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Então, esse estado de sublimação da alma, que é uma construção, é um processo, né? Todo processo tem início, meio e fim. O fim nós já sabemos, quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, como Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um. Nós ainda estamos no princípio desse processo de construir essa sublimação, que vai passar pela paz, pela fraternidade, pelo amor ao próximo, que vai passar pelo aquele resumo que Jesus traz para nos facilitar o entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus termina dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Então, se nós conseguirmos fazer essas 3 etapas, nós atingiremos esse estado de sublimação, que é o reino de Deus em nós. E a humildade é uma das virtudes que muito nos facilita na construção desse reino dos céus em nós. E nesse mesmo capítulo, nas instruções dos Espíritos, no item 11, que foi trazida a mais por Lacordaire é contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em 1802, também na França, na cidade de Dijon. E nós depois percebemos que ele também fazia parte dessa pleiade de espíritos que compõem a equipe do Espírito de Verdade. Porque ele nos traz 3 instruções dos Espíritos, essa e mais 2 no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós percebemos que o planejamento divino ele é extremamente meticuloso, imenso, e o codificador, né? Vamos dizer assim, o missionário, não sei se o termo adequado, o missionário maior, ele veio acompanhado também por uma pleiade de espíritos que compõem a equipe do Espírito de Verdade. Lacordaire, que foi discípulo de Lamennais. Não sei se estou falando correto, não sei falar francês, mas Lamennais. Lamennais. Pelo menos uma. E outro espírito que também tem instruções no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós falamos de virtude, porque a humildade é uma das virtudes, normalmente nós pensamos, bom, virtudes são para aqueles que já estão no patamar muito além do nosso. Mas o Evangelho nos socorre. E fala para nós que a virtude, humildade, primeiro a gente leva um puxão de orelha, né? Porque nessa instrução dos Espíritos, de Lacordaire, ele coloca o seguinte para nós: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxessem um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo.
E quando a gente estava preparando esse material, né, eu lembrei de um dos seguidores de Sócrates, se postou diante dele em determinado momento, uma roupa assim toda esfarrapada, cheia de furos, e dizia para Sócrates: veja, mestre, como eu consegui ser humilde. E aí Sócrates responde para ele: eu estou vendo a sua vaidade pelos furos da sua veste. Então, muitas das vezes, nós nos adornamos dessa virtude. Mas, na realidade, virtude, aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, ela acontece todas as vezes que nós estamos nos esforçando para combater uma inclinação má. Aí já existe virtude. Logicamente que existe a sublimidade da virtude, que é o total desinteresse, né? Que é a falta do desinteresse pessoal. Então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, quando fala as virtudes e os vícios, né? No capítulo da perfeição moral, é questão 893. E aí os Espíritos nos respondem: a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Todo esforço que fizermos já é virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Aí o caldo começa a engrossar um pouquinho. Sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A Dona Ivone, por ter tantas virtudes, incluindo essa, trabalhou o tempo todo no campo da caridade. E por que nós escolhemos essa virtude para falar um pouquinho de Dona Ivone? Porque a Dona Ivone estudou Esperanto. Não posso deixar de passar o Esperanto, porque a Dona Ivone estudou Esperanto. A Dona Ivone se correspondeu com várias pessoas no exterior através dessa língua da fraternidade. Nós temos o livro Eu e Roberto de Canaleiras, que existe na nossa biblioteca em português. Você já conhece, aliás, falar de obra de Dona Ivone, que você já conhece. Mas que ela narra a sua experiência no campo do Esperanto. Confortou famílias, consolou, ensinou a prática do culto cristão no lar, impediu suicídios e sempre também ajudada pelo professor Afonso, que é um dos nossos maiores esperantistas do Brasil e do mundo. Porque o Esperanto nos auxilia nesse exercício, né, nessa caminhada das virtudes. Para que possamos exercitar essas virtudes, o Pai do Céu, que é misericordioso, nos dá inúmeras oportunidades, inúmeras ferramentas, inúmeros recursos. Muitos que nem percebemos, por isso nós não usamos. Porque as virtudes que conhecemos é uma minoria. Existem virtudes que desconhecemos, que nós só vamos aprender a praticá-las à medida que formos galgando essa escala de progresso, que é habitarmos mundos mais evoluídos, onde o progresso já se faz no sentido do amor. E aí nós conheceremos outras virtudes. Mas aqui temos para trabalhar, o Pai do Céu nos dá esses recursos. Não puxando a brasa para a minha sardinha, embora possa parecer, mas o Esperanto é um desses recursos. Porque nós exercitamos, além da humildade, a fraternidade. Paciência, tolerância. E é muito interessante porque logo no início, quando alguém começa ou resolve aprender Esperanto, chega em casa e dá a notícia feliz da vida, e aí ele ouve aquilo assim: para que você está estudando isso? Por que você não estuda inglês? Isso é língua morta. Aí já veio o primeiro teste: paciência, tolerância. Muito interessante que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem uma lição intitulada Tolerância. E ele faz um link de tolerância com a paciência, tolerância com a esperança. Porque quando você tolera a dificuldade de alguém, você tem a esperança que esse alguém vai mudar. Na realidade, não é aquela esperança que pode acontecer ou não. É uma esperança que certamente vai acontecer. Porque nós estamos inseridos na lei de progresso, que é a lei divina. E todos nós vamos mudar para melhor, queiramos ou não. Porque isso é a lei divina. E a lei de progresso, quando Kardec pergunta: o que vai acontecer com aquele que quiser obstar a lei? Vai ser levado de roldão. Então é melhor a gente nadar a favor da correnteza do que nadar contra a correnteza.
Aliás, acho que estamos nadando contra a correnteza de alguns séculos, porque ainda estamos na Terra. Já poderíamos estar muito mais além. E dentro dessa definição de virtudes, né, dessas virtudes que nós já temos a condição de praticar, o Esperanto nos traz essa condição de praticar a paciência, a tolerância, a esperança, mas uma esperança baseada numa fé racional. Uma esperança baseada no conhecimento da lei, que irá se cumprir. A nossa dificuldade é tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, mas as coisas acontecem dentro do tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o mais adequado para as nossas condições. Porque naquelas revelações, quando Kardec coloca lá, por que eles não fazem revelações que nós gostaríamos que fizessem? Primeiro, porque eles não vão retirar o trabalho que compete a nós, porque nós estaríamos nos eximindo dessa lei também natural, a lei divina, que é a lei de trabalho. E todas as vezes que nos afastamos da lei de Deus, nós sofremos. Segundo, que muitas coisas nós não temos capacidade de entender. Então, Dona Ivone, quando praticava o Esperanto, e nós sabemos, pelo menos, assim, alguns desafios que ela passou, nós sabemos a sua seriedade em relação à doutrina espírita, nós sabemos as dificuldades que ela teve, as privações porque ela passou, não tinha casa própria, e em determinados momentos tinha dívidas, e às vezes não sabia como saldá-las. São situações nossas, e muitas das vezes nós nos desesperamos. Eu sempre lembro de uma companheira da Casa Espírita que dizia, todas as vezes que a coisa aperta para o nosso lado, e nós precisamos de algum tempo, nós tiramos o tempo da Casa Espírita. Se eu já vou 2 vezes por semana, eu vou passar em uma vez só. Se eu vou uma vez por semana, eu vou de 15 em 15 dias, porque eu não tenho mais tempo de ir à Casa Espírita, que é justamente o tempo que nós não podemos tirar. Porque é aqui na Casa Espírita que nós vamos aurir forças, esperança, apoio, atendimento fraterno, esclarecimentos, conhecimentos que vão fortalecer a nossa fé. Porque fé também é uma construção. Nós não temos muita noção de fé, porque a fé ainda é muito no sentido literal da palavra. Mas a fé, a confiança em Deus, ela é muito mais ampla do que nós temos noção. Tem um quadrinho que diz assim, fé é assim, você põe o pé, depois Deus põe o chão. Será que a gente vai pôr o pé e esperar que Deus põe o chão? A gente vai fazer isso? Vai que não tem chão. E às vezes a gente usa essa expressão. Eu fiquei sem chão, porque não olhou para o chão que Deus colocou sob seus pés. Nós queremos as respostas que nos interessem, que sejam mais adequadas aos nossos desejos, muitas das vezes equivocados, mas as respostas de Deus nunca falham. No Dia dos Pais, eu lembro da nossa companheira, que era dirigente da nossa casa, já voltou para casa, e ela dizia, ninguém é órfão na humanidade, porque todos nós temos a paternidade divina. Ninguém é órfão. E a Dona Ivone, apesar de todos esses desafios, conseguiu um tempo para aprender Esperanto. E ela sabia que era importante, porque ela só lidava com coisas importantes. Ela dedicava sua vida à doutrina espírita e principalmente à mediunidade. Ela não perdia tempo com coisas banais, com bagatelas, até porque ela era uma pessoa extremamente séria. Quando a gente diz ela, a gente diz é, né? Subentenda-se que ela continua entre nós. Então, se ela dedicou uma parte do seu precioso tempo com tantas responsabilidades graves ao Esperanto, eu acho que de repente vale a pena a gente pensar na ideia. Esse livro, que eu vou mostrar para vocês, vai ficar na biblioteca, em Esperanto. Post la morto. Post la morte em Esperanto, em português, quer dizer depois da morte. É o livro de Leon Denis, que foi lançado no Congresso Universal de Esperanto desse ano, que aconteceu na Eslováquia. Esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis,
tem, no seu conteúdo, tem informações, revelações, né? Vamos usar o termo que Kardec usa na Gênesis. Há revelações que, para a maioria de nós, não são novidades. Mas esse livro, chegando na mão de um esperantista, onde não existe doutrina espírita, mas as dores são as mesmas que as nossas, é uma tremenda consolação. Nós não temos noção. Existe o Serviço de Informação Espírita, chamado SEI, que tem um boletim. E eu tenho de vez em quando contato com o Celso, que é um dos trabalhadores no campo de Esperanto desse boletim, que sai em 6, 7 ou 8 idiomas, incluindo o Esperanto. E de vez em quando ele passa para nós as mensagens que chegam dos nossos irmãos de outras terras esperantistas que recebem essas obras. O que nós chamamos de o Consolador, vamos supor, nesse nível, para ele o Consolador é nesse nível. É realmente consolo, porque eles não têm o conhecimento que nós temos. Se chegar na biblioteca que ensina, a gente fica perdido. Você chega ali na livraria, você fica perdido de tanto livro que nós temos, porque eles não têm isso. Então, o Esperanto é um dos recursos que leva esse conhecimento do Consolador a esses irmãos. Eu vou colocar um trechozinho, que é só áudio, porque eu sempre peço ajuda, né? Porque falar de Dona Ivone em casa de Dona Ivone é meio complicado para mim. Dizem, somos seres inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10. Muito bem, Dona Ivone. O Evangelho realmente tem sempre orientação para a nossa vida, em qualquer situação. Essa é a menor dúvida. É isso. Mas vamos prosseguir. Nós falamos do tratamento a ser dispensado ao médium. Vamos agora focalizar o tratamento que o médium dispensa aos outros. Deve o médium atender ou procurar atender a todos os pedidos que lhe são dirigidos? Essa é a pergunta agora. A todos os pedidos não, porque os médios frequentemente recebem pedidos antidoutrinários, que seria desrespeito apresentar aos guias espirituais a fim de obter uma resposta. Eu, por exemplo, trabalho muito no setor de atendimento, em conselhos, orientações, etc. E vários são os pedidos que recebo até para perguntar aos guias se podem desquitar dos maridos para o noivo que vão pelo noivado voltar e casar-se, para arranjar empregadas domésticas, empregos vários, etc, etc. É evidente que não farei tais pedidos aos protetores espirituais, mas oriento doutrinariamente o consulente, reconforto conforme a doutrina aconselha e oro com frequência pelos mesmos consulentes. É um modo de ajudar e não repelir aqueles que nos procuram. De um modo geral, o médium há de ser paciente e fraterno, pois isso é o que a doutrina dos Espíritos aconselha. Será necessário, com efeito, um grande esforço de parte deles, um exaustivo esforço para manter a serenidade ante as exigências do público que procura. Realmente, há pessoas que, não conhecendo a mediunidade, dirigem ao médium pedidos mais, às vezes até inconvenientes. Eu achei interessante quando eu entrei aqui, vi o nosso querido irmão que fez o seminário, né? E ele é autor do livro Mediunidade Serena. E esse livro são entrevistas de Dona Ivone, e nós conseguimos resgatar, alguém chegou e soprou no nosso ouvido, um jeito de resgatar uma dessas entrevistas, que foi o que nós ouvimos, a voz da Dona Ivone. E aí nós percebemos nesse pedacinho a seriedade com que ela vê a doutrina espírita, a importância que ela dá ao trabalho no campo da mediunidade, e dedicou um pouquinho do seu tempo ao Esperanto. Será que não vale a pena estudar Esperanto, gente? Tem que estudar Esperanto. É interessante que você vai preparando o trabalho, as coisas vão caindo, vai ajudando. E aí caiu na minha mão um artigo chamado A Arte de Calar. Uma vez eu li uma coisa de uns nossos irmãos indígenas,
Eles falavam que nós temos medo do silêncio. Nós estamos sempre procurando falar alguma coisa. Porque naquele momento de silêncio, que você cai em reflexão, que você se volta para si mesmo, é um reencontro que às vezes precisa ter coragem. Por isso que muita gente não consegue fazer meditação, que é um autoencontro. Aí nós vamos perceber que nós não somos nem tão legais quanto as pessoas acham, nem tão desprendidos quanto as pessoas acham. Esse autoencontro, ele é necessário. Nós não vamos conseguir fugir disso, não. E a meditação dos recursos nos auxilia. E aí, nesse Arte de Calar, eu separei 2 pedacinhos. É um tratado escrito em 1771. Afirma o seguinte: o primeiro grau de sabedoria é saber calar. Eita, já estão reprovados, né? O segundo, moderar-se no discurso. E o terceiro é não falar demais. Saber calar, moderar-se no discurso e não falar demais. Só se deve deixar de se calar quando há algo a falar que vale mais do que o silêncio. Se eu tenho algo para falar que vale mais que o silêncio, aí eu falo. Senão é melhor ficar em silêncio. E se houver muita paixão em falar uma coisa, este será um motivo suficiente para se calar. Porque quando nós falamos na paixão, nós saímos atropelando as pessoas. Tem uma piada, né, que dizia: uma pessoa falou de si o tempo todo, e o amigo ali pacientemente, tolerantemente doando os ouvidos. Aí no final ele se tocou, falou assim: meu Deus, meu querido, você me perdoa, eu estou o tempo todo falando de mim, e você não te dei chance para falar, eu vou deixar você falar pelo menos um pouquinho. O que você achou do meu carro novo? Aí voltou a falar dele de novo. Por isso, às vezes, a gente se enrola. Então, essa questão da humildade, Emmanuel trata num capítulo especial a humildade no livro Pensamento e Vida. Esse livro Pensamento e Vida, no início, Emmanuel diz que aquilo foi um pedido dos amigos da Terra, que ele trouxesse alguns apontamentos que são estudados na pátria espiritual, no grupo de espíritos reencarnantes. Aqueles espíritos que vão reencarnar, todos nós somos muito bem preparados para reencarnarmos. Se caímos, é porque a gente não ouviu o benfeitor, o anjo guardião, não demos ouvidos moucos, porque nós somos muito bem preparados. Teresa de Brito, nossa irmã Teresa de Brito, também fala isso no livro Vereda Familiar, né? Nós reencarnamos com um projeto de luz. Ninguém veio aqui para perder. Aliás, em época de Olimpíada, houve uma coisa muito interessante de um judoca. Ele dizia assim: no judô não há derrota. Não há derrota. Ou você vence ou você aprende. E a vida é assim. Na vida não há derrotas. Ou a gente vence ou a gente aprende. Mas é bom ficar quarto escuro, janela fechada, ó dia, ó azar. O que você está sentindo? Ai! Né? Às vezes a gente gosta, agora a gente não percebe que isso é uma energia. E a gente vai se alimentando dessa energia que vão obliterando nossos centros de força. E aí a sintonia se faz com aqueles irmãozinhos de mesma sintonia. Grudam em nós. E aí a gente vai só descendo a ladeira. Aí depois dá trabalho para o mentor, dá trabalho para a casa espírita, na reunião de obsessão, a gente vai dando trabalho. Coisas que a gente tinha que resolver. Então, ele trata dessa questão da humildade. Ele diz, não vai dar tempo de ler, quando eu falo ler, vocês vão perceber que quando a dona Ivone dá a entrevista, a gente vai deixar a conclusão para ela, né, que eu sou bobo, a conclusão da nossa noite, ela que vai trazer para nós, ela lê. Porque ela acha muito importante que se prepare o texto. E disse, que Dona Ivone comentava, né, que Leon Denis, na época de Leon Denis, todas as palestras eram lidas com respeito ao público, respeito àquele que ouve. Não eram feitas de improviso. E ela pedia que as perguntas fossem feitas antecipadamente para que ela pudesse preparar, escrever o texto e ela ler. Tanto que às vezes você percebe no áudio, virada de página,
Às vezes ela lê uma palavra, titubeia, ela volta a ler de novo. Respeito aquele que ouve. Essa é a Dona Ivone. E aí Emmanuel diz que a falta de humildade em nós é porque nós não percebemos a nossa pequenez diante da grandeza do universo. Ele diz que humildade não é servidão, é liberdade. Liberdade interior. E Joana de Ângeles também tem uma página no Pensamento e Vida que fala dessa questão da humildade. Ela diz: a humildade íntegra enriquece, nem minha letra estou entendendo, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. E Emmanuel diz: humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce nas profundezas do espírito. Lá vai Borges. Apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Está lá no Pensamento e Vida, uma lição sobre a humildade. E a Dona Ivone foi, dentre tantas outras virtudes, uma professora de humildade. Então nós vamos colocar a conclusão do nosso trabalho, desse pequeno trabalho na noite de hoje, nas mãos de Dona Ivone. Aliás, na voz de Dona Ivone. Dos assistentes era sincera e o respeito verdadeiramente religioso, e os centros espíritas consideravam os templos onde Jesus se apresentava através dos seus mensageiros. Está visto que isso depende da homogeneidade dos sentimentos e dos pensamentos, o que sempre foi muito raro. Mas, repito, não sou adepta e não aconselho sessões mediúnicas públicas, nem mesmo um trabalho de receituário diante do público. Os corpos espíritas aí estão esclarecendo a respeito, inclusive o que é o Espiritismo e o Evangelho e demais livros de Allan Kardec e seus colaboradores. Leon Denis, então, taxativo nisso. Não podemos fazer essas sessões públicas, porque não darão o resultado que podemos obter. Ainda uma pergunta da Ivone, acerca de estudos, estamos falando aqui. Nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o Espírita deve estudar, mas ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que deve naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. As escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram um rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos.
Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando em público, trechos do Evangelho, que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o assunto, o conceito que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. Né? O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade a muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se supor superiores. Há ocasiões em que meus dias recomendam ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Nós, então, agradecemos a sua colaboração. Creemos que todos concordam que a senhora disse representa o bom senso, que é um traço característico da nossa doutrina, e reflete também a sua experiência de 52 anos no traço da mediunidade. Mas essas foram apenas algumas perguntas que nós formulamos. Nós esperamos, dentro de algum tempo, formular outras para dispormos, desfrutar do prazer de ouvi-la, de colher os frutos da sua experiência, essa experiência que a senhora acumulou com esforço, com sacrifício. O Espiritismo é a mediunidade, é muita responsabilidade, e nós todos precisamos nos conhecermos disso, porque é uma responsabilidade, um compromisso muito grave com o alto. E nós temos recebido muito do alto dos nossos dias e do próprio Jesus, que tem sido incansável em todos os tempos, e principalmente de há um século para cá, os ensinamentos e a proteção que temos tido do alto. É o que eu desejo, sinceramente, que os meus irmãos espíritas, a quem eu muito amo e a quem muito agradeço o carinho que todos têm comigo, é o que eu aconselho a eles levarem muito a sério todas essas coisas, porque aí está a nossa redenção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ana Ivone. Cristina. Sem palavras, né? E a Dona Ivone se despede de nós. Que Jesus continue a abençoar. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite.